Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Barba Negra Lucas, o seu guia nesse mistério. O que veio no espelho? Gente, eu preciso contar isso porque eu sinto que estou perdendo a sanidade e ninguém na minha família acredita em mim. Dizem que é apenas estresse acumulado. Tudo começou quando a minha tia-avó faleceu e deixou a casa dela para minha mãe, uma construção bem antiga, daquelas com móveis de madeira maciça que pesam 1 tonelada. Entre os itens que trouxemos para nossa casa estava um espelho de corpo inteiro, com uma moldura de ouro velho toda trabalhada em figuras de anjos que parecia estar chorando. Minha mãe, que adora antiguidades, decidiu colocar o espelho bem no corredor, frente para a porta do meu quarto, o que eu achei uma ideia péssima desde o início. Na primeira noite eu acordei de madrugada com a sensação de estar sendo observada, uma pressão no peito que não me deixava respirar direito, ou me mover na cama. Quando eu olhei pela fresta da porta aberta, a luz da lua batia exatamente no espelho, refletindo o corredor vazio, mas havia algo de errado com a imagem que eu via. O reflexo do corredor parecia muito mais longo do que o corredor real, como se o espelho fosse um portal para uma versão infinita e escura da minha própria casa. Eu esfreguei os olhos, achando que era o sono me pregando peças, mas percebi que o meu próprio reflexo no espelho não estava deitado na cama, ele estava em pé. A imagem de mim mesma estava parada no meio do corredor reflexivo, de costas para mim, olhando para o fundo daquele abismo escuro que se formava dentro do vidro. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. É como se o espelho estivesse sugando todo o som e toda a energia vital do meu quarto naquela hora da madrugada. No dia seguinte, eu acordei com olheiras profundas e tentei convencer a minha mãe a tirar aquele objeto dali, mas ela disse que eu estava sendo infantil e impressionável demais. Durante o dia, as coisas pareciam normais, mas eu comecei a notar pequenos detalhes bizarros que faziam meu estômago revirar de medo e angústia constante. Às vezes, eu passava pelo corredor e via, pelo canto do meu olho, o meu reflexo se atrasar um segundo, como se ele estivesse decidindo se deveria imitar os meus movimentos ou não. Era uma sensação de descompasso, como se a pessoa dentro do espelho estivesse ganhando vontade própria e começando a odiar o fato de estar presa atrás do vidro frio. O pior foi quando eu vi que as figuras de anjos da moldura tinham mudado de posição. Agora eles não pareciam mais estar chorando. Eles pareciam estar gritando de dor. Na terceira noite, o horror escalou. Algo que eu nunca imaginei que seria possível acontecer em uma casa comum e cheia de gente dormindo por perto. Eu fui ao banheiro por volta das 2 da manhã e, ao voltar, evitei olhar diretamente para o espelho, mas ouvi um som de unhas raspando no vidro, um ruído seco e agoniante. Eu parei, paralisada, e vi que o meu reflexo tinha as mãos espalmadas dentro do vidro, mas as pontas dos dedos dele estavam começando a atravessar a superfície, como se fosse água. A pele do meu reflexo estava cinzenta, os olhos eram apenas buracos negros e ele sorria de um jeito que mostrava dentes compridos e amarelados, totalmente diferentes dos meus. O vidro começou a trincar, não para fora, mas para dentro, como se algo estivesse puxando a realidade para dentro daquele mundo distorcido sem fim. Eu corri para o quarto dos meus pais e os acordei aos prantos. Mas quando chegamos ao corredor, o espelho estava perfeitamente normal, refletindo apenas a luz da lanterna do meu pai. Ele ficou bravo. Disse que eu estava assistindo muitos filmes de terror e que era para eu voltar a dormir e parar de inventar histórias para chamar a atenção. Mas eu juro que eu vi, que no canto inferior do espelho havia uma marca de mão suada. Uma marca que não era minha, porque era pequena demais e tinha 6 dedos. Eu não consegui dormir mais. Passei o resto da noite sentada no chão da sala com todas as luzes acesas, esperando o sol nascer para eu me sentir minimamente segura. O cheiro de algo podre começou a emanar do corredor, um odor que lembrava flores de cemitério misturadas com carne em decomposição. Na manhã seguinte, minha mãe reclamou que não conseguia abrir a porta do quarto dela, dizendo que algo estava segurando a maçaneta pelo lado de fora com uma força descomunal. Quando finalmente conseguimos abrir, o corredor estava coberto por uma camada fina de poeira cinza. E o espelho estava virado para a parede, como se alguém o tivesse movido. O mais assustador foi que quando desviramos o espelho, as imagens refletidas não eram mais a da nossa casa. Era o interior da casa da minha tia-avó, exatamente como era no dia em que ela morreu. Conseguimos ver o caixão dela no meio da sala e as velas acesas, e o reflexo da minha tia estava lá, sentada em uma poltrona, olhando diretamente para nós. Ela não parecia morta, ela parecia estar esperando que algum de nós atravessasse para o outro lado para ocupar o lugar dela na poltrona. Minha mãe finalmente se assustou e decidiu que o espelho deveria ser levado para o porão, mas o problema é que, desde que o objeto foi para lá, os barulhos só pioraram. Agora, a gente ouve passos subindo a escada do porão todas as noites.
Passos pesados que param exatamente na porta do corredor onde o espelho costumava ficar. Às vezes eu ouço a voz da minha tia chamando meu nome, mas a voz dela soa como se estivesse vindo de dentro de um balde de água, toda distorcida e borbulhante. Eu comecei a ver sombras caminhando pela casa durante o dia, vultos que entram nos quartos e desaparecem quando a gente acende a luz ou tenta chegar perto. Parece que o espelho não trouxe apenas a imagem da casa dela, mas trouxe algo que estava preso lá e que agora quer um novo lar. Eu tentei cobrir todos os espelhos da casa com lençóis pretos, mas sempre que eu acordo, os lençóis estão no chão, rasgados em tiras finas como se tivessem sido cortados por navalhas. Minha gata se recusa a entrar no corredor e fica rosnando para o nada, com os pelos todos eriçados e os olhos fixos em pontos onde não há absolutamente nada visível. Meu pai começou a agir de forma estranha também. Ele passa horas parados na frente da porta do porão, conversando sozinho em uma língua que eu não consigo identificar. Quando eu pergunto com o que ele está falando, ele se vira para mim com um olhar vazio e diz que eles estão chegando e que a mesa já está posta. Eu tenho medo de que o espelho tenha feito algo com a mente dele, algo que não tem mais volta ou cura. Ontem à noite, eu tomei coragem e fui até o porão com um martelo, decidida a quebrar aquele espelho amaldiçoado e acabar com esse pesadelo de uma vez por todas. Mas quando cheguei lá embaixo, o espelho não estava mais na parede e nem no chão. Em seu lugar, havia um buraco retangular na parede que levava a um vazio absoluto. Eu apontei a lanterna para dentro do buraco e vi milhares de espelhos flutuando na escuridão. E em cada um deles havia uma versão diferente da minha família sofrendo mortes horríveis. Eu vi a minha mãe chorando sangue e o meu pai sendo puxado por mãos invisíveis para dentro de uma cova rasa. Eu saí correndo de lá e tranquei a porta com cadeados, mas eu sei que cadeados não seguram o que quer que esteja saindo daquele vazio. Hoje eu estou escrevendo isso no hotel porque eu fugi de casa e não pretendo voltar. Algumas memórias não devem ser preservadas, e alguns objetos carregam consigo o nome daqueles que já se foram e não aceitam descanso eterno. E o reflexo que você vê no vidro pode não ser apenas você, mas algo esperando a sua primeira fraqueza para trocar de lugar.